eu vou ler bastante, e aí a boca vai secar certamente. Mas nós estamos caminhando por uma série de mensagens, meditando sobre a promessa da vinda de Cristo desde os primórdios, desde Gênesis. Nós estamos caminhando numa narrativa, acompanhando a situação, acompanhando etapa a etapa. Nós já vimos a promessa inicial ali no Éden, ali em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus falando com Eva, falando com a serpente, falando com Adão, dando ali as consequências do pecado, já dá a mensagem de esperança de que da semente de Eva viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que libertaria o povo de Deus da opressão do inimigo, e nós poderíamos então retornar em definitivo para aquela realidade de paz e harmonia que tínhamos originalmente com Deus no Éden. Nós estamos acompanhando o desenrolar dessa história. Nós chegamos até o período ali passando pelo livro de Gênesis, chegamos a Abraão, passamos pelo período de Abraão, demos um salto no domingo passado, chegamos ao período dos profetas, ali especialmente o profeta Isaías, quando ele anuncia que a virgem conceberia. Nós lemos um trecho, nós fizemos aqui um exercício de imaginação dessa história, e eu quero convidar você agora a voltar ao texto de Isaías, porque nós vamos continuar dentro desse bloco de capítulos ali, do capítulo 7 até o capítulo 12 de Isaías. É conhecido pelos estudiosos como o livro do Emanuel, né? Porque é uma série de profecias que envolvem crianças, que envolvem uma criança prometida, uma série de crianças prometidas, que acontece no capítulo 7, capítulo 9, depois no capítulo 11, depois tem mais uma nova citação. Várias crianças aparecem nessa história, e eu quero juntar essas crianças todas hoje nessa especial. Na verdade, a arte está errada aí, não é o Emanuel não, é o príncipe, né? Mas o pessoal vai já alterar ali. Está lá na aba de imagens lá. O erro foi meu, eu que preparo a ordem ali e eu não troquei a arte. Mas o pessoal vai encontrar a arte ali, não se preocupem não. O fato é que nós estamos acompanhando as profecias de Isaías sobre a pessoa de Jesus Cristo, e nós precisamos compreender esse apanhado. Por isso nós vamos ler o contexto disso tudo. Eu quero convidar você a ler 2 Crônicas comigo. Nós vamos ler o capítulo todo, 2 Crônicas 28. Essa mesma história está sendo contada também em 2 Reis, capítulo 16. Tá? São histórias, é o mesmo relato, só que em 1 Reis ele faz uma referência a Crônicas, dizendo as outras ações de Acás, né, que é o rei, um personagem da história aqui, que nós também voltaremos a ele. Diz que as outras ações dele foram contadas no livro de Crônicas. E aí, então, nós vamos ler direto o livro de Crônicas, que ele dá um panorama maior sobre as ações desse período específico, desse corte de tempo em específico aqui, que é o período que envolve essas promessas, a promessa do Emanuel e a promessa do príncipe da paz, a promessa das crianças, né, e uma série de eventos que vão acontecendo aqui. E nós vamos voltar também à leitura de Isaías para fazer um exercício de imaginação. Então, quero sua paciência, sua atenção, porque eu vou ler o texto bíblico, eu vou ler o texto de Crônicas, depois vou ler o texto de Isaías. Você vai ver que o contexto lá é diferente, o contexto não, a abordagem dos eventos é diferente, mas eu quero que você entenda aqui o panorama de fundo, aqui a partir de 2 Crônicas. O texto bíblico diz o seguinte: Acás, rei de Judá, tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ele não fez o que era correto diante do Senhor, como Davi, seu antepassado. Apenas aqui um comentário. Eu vou tentar ir comentando ao longo da leitura para que você entenda o contexto todo. Acás é descendente de Davi, ele é da tribo de Judá, ele é descendente do trono real de Davi. Ele é, se eu não me engano, deixa eu lembrar de cabeça, não vou lembrar, nas anotações eu vi, mas eu acho que ele é a 14ª geração, 11ª geração após Davi, tá? Então é o 11º rei após Davi, descendente direto de Davi, e ele fica no reino do sul, o reino de Judá. Lembra que em um determinado momento, logo depois de Salomão, no reinado de Roboão, o filho de Salomão, houve uma guerra civil, houve um rompimento, os reinos se separaram, o reino do norte, 10 tribos ao norte do Jordão, 3 tribos abaixo do Jordão,
ficam abaixo do Jordão a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Levi, que é a tribo do templo, né, a tribo que não tinha terra. Tá? As outras tribos ficam ao norte e formam o reino de Israel. Acaz é do reino do sul. E um ponto principal no livro dos reis é o comentário sobre a qualidade do rei. Toda vez que o rei é bom, o texto vai dizer que o rei fez o que era bom aos olhos do Senhor. Toda vez que o rei é mau, o texto vai dizer que ele não fez o que era bom aos olhos do Senhor. E Acaz não fez o que era bom aos olhos do Senhor, como Davi, seu antepassado, mas andou, aí verso 2, mas andou no caminho dos reis de Israel. E o texto diz isso por quê? Porque todos os reis de Israel, do reino do norte, tá? Todos os reis do reino do norte fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Todos eles, absolutamente todos. Desde o primeiro até o último, todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o caminho dos reis de Israel é o caminho da destruição, é o caminho daquilo que é mal aos olhos do Senhor, é o caminho da desobediência, é o caminho da apostasia. Tá? O texto continua dizendo, e até fez imagens de fundição para as Baalins. Baalins são deuses das nações estrangeiras. Também queimava incenso no vale do filho de Inom, e sacrificou seu filho no fogo, conforme as abominações das nações que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas. Lembra que quando o povo foi comandado a adentrar na terra prometida, a ordem foi que o povo varresse a terra. E aí as pessoas têm dificuldades com o entendimento do texto bíblico. O Senhor é soberano e ele vai se revelando e mostrando sobre a sua santidade e sobre como é necessária a construção de um povo livre de qualquer influência que seja contrária à vontade de Deus, que seja contrária aos preceitos de Deus. Quando Deus determina que o povo adentre na terra prometida, ele manda varrer todo mundo, tirar de lá todas as nações, e o povo vai teimando com Deus. Tanto o norte quanto o sul ainda estavam juntos, vão teimando com isso, e o fato é que essas influências negativas permanecem, e esses reis que vão surgindo ao longo do tempo, tanto do norte quanto do sul, vão paquerando com essas nações estrangeiras e vão fazendo aquilo que era abominável aos olhos do Senhor, porque o povo não obedeceu o que Deus havia dito, que era expulsar todos aqueles homens, todas aquelas nações da sua terra. E aí o texto diz, ele sacrificava e queimava incenso nos altares, nas colinas e também debaixo de toda árvore frondosa. Por isso o Senhor, o seu Deus, o entregou na mão dos reis dos sírios, e aqui preste atenção, porque eu chamei atenção na semana passada, volto a reforçar. Vai aparecer a Síria, começando com S, e vai aparecer a Assíria, começando com A. Tá? São duas nações distintas. Mas acontece que, Acaz, por isso o Senhor, o seu Deus, o entregou na mão dos reis sírios, que o derrotaram e levaram um grande número de cativos para Damasco. Damasco é a capital da Síria. Tá? E aqui é interessante, um ponto bastante interessante aqui, é que o texto diz que o Senhor, seu Deus, ele faz o que é abominável aos olhos do Senhor, ele não é temente a Deus, como nós vimos na semana passada e vamos voltar a ver hoje de novo. Ele não acredita em Deus, seu coração é duro, mas Deus continua sendo Deus desse rei, assim como Deus continua sendo Deus de todos sobre a face da terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. É Senhor sobre aquele que o confessa, e é Senhor também sobre aquele que o nega. O Senhor é soberano sobre todos. Então, embora o rei o rejeitasse, né, o não desse ouvidos, não seguisse os caminhos do seu pai Davi, Deus continuava sendo Deus daquele homem, daquele povo, daquela nação como um todo. E Deus então entregou na mão do rei dos sírios, que o derrotaram e o levaram um grande número de cativos para Damasco. Foi também entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe impôs grande derrota. Pois Peca, filho de Ramalias, Peca é o rei de Israel, reino do norte, tá? Filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos guerreiros valentes, porque haviam abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Então uma grande guerra aconteceu durante esse período. O reino do norte invade o reino do sul e impõe uma grande derrota nessa região ali, na região de Elá, tá? E num dia só, 120.000 guerreiros de Israel, guerreiros de Judá, foram destruídos, foram mortos. E aí o texto continua dizendo, e Zicre, guerreiro poderoso de Efraim, matou Maesias, filho do rei,
e Azircão, o mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. Os israelitas levaram cativos 200.000 de seus parentes, inclusive mulheres, filhos e filhas. Parentes aqui é porque são todos filhos de Abraão, tá? Então, os israelitas aqui é o povo do norte, que leva cativo para o norte seus patrícios judeus que eram do reino do sul de Judá. Tá? Perdão, me perdi aqui. Eles também saquearam um grande despojo que levaram para Samaria, mas ali vivia um profeta do Senhor um profeta do Senhor chamado Oded. Ele foi ao encontro do exército que voltava para Samaria e lhe disse: o Senhor, Deus dos vossos pais, se irou contra Judá e os entregou na vossa mão. E vós os matastes com uma fúria que chegou até o céu. Agora quereis sujeitar o povo de Judá e de Jerusalém como escravos e escravas? Por acaso não sois vós mesmos culpados para com o Senhor vosso Deus? Ouvi-me agora e levai de volta os cativos que trouxestes dentre vossos parentes, pois o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns dos chefes dos efraimitas, isto é, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeizequias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, se levantaram contra os que voltavam da guerra. Eles disseram: não trareis aqui esses cativos, porque além da nossa culpa diante do Senhor, o que quereis fazer acrescentaria mais a nossos pecados e a nossa culpa, pois já temos grande culpa e o ardor da ira do Senhor está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e os despojos diante dos chefes de toda a comunidade. Os homens já mencionados por nome se levantaram, pegaram os cativos e vestiram-os com despojo. Todos os que dentre deles, preste atenção, vestiram com os despojos aqui, tá? O que acontece aqui é que esses homens já mencionados anteriormente, pelos seus nomes, se levantaram, pegaram esses cativos, os judeus que vieram cativos, os vestiram com o despojo de todos os que dentre eles estavam nus. Eles os vestiram e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram, e levando sobre jumentos todos os que estavam fracos, conduziram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus parentes. Então devolveram eles ao reino de Judá. Cidade de Palmeiras. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Assíria. Tá? Aí aqui já mudou, né? Mas Síria é a Síria. Pois os edomitas invadiram Judá mais uma vez e derrotaram e levaram prisioneiros. Os filisteus tinham invadido cidades da baixada do sul de Judá e tinham tomado Bet-Semes, Aijalon, Gedoret, Socó e seus povoados, Timá e seus povoados, e Ginzo e seus povoados, estabelecendo-se ali. Pois o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acaz, porque este levou Judá a pecar de modo desenfreado e desprezou o Senhor completamente. Então, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, aí o pessoal que está esperando filho, começa a anotar os nomes possíveis, tá? Então, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio e colocou em situação difícil, em vez de fortalecê-lo, pois Acaz saqueou o templo do Senhor, o palácio real e dos príncipes, e deu os despojos para os tributos ao rei da Assíria, mas isso não o ajudou. Mesmo durante a angústia, ele mesmo, rei Acaz, voltou a pecar contra o Senhor, pois sacrificou aos deuses de Damasco que o tinham derrotado e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu sacrificarei a eles para que também me ajudem. Porém, eles causaram sua desgraça e de toda Israel. Acaz ajuntou os utensílios do templo de Deus, despedaçou-os e fechou as portas do templo do Senhor, e fez altares para si em todos os cantos de Jerusalém. Também fez altares para queimar incenso a outros deuses em todas as cidades de Judá, provocando assim a ira do Senhor, Deus de seus pais. Seus outros atos e todas as suas realizações, desde os primeiros até os últimos, estão escritos nos livros do rei de Judá e de Israel. Livro de 1 Reis e 2 Reis, especialmente no livro de 2 Reis, capítulo 16. Acaz descansou com os seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, mas não puseram no sepulcro dos reis de Israel. Seu filho Ezequias reinou em seu lugar. Então, esse é o tempo em que Isaías está vivendo. Esse é o período em que Isaías está profetizando. Esse é um tempo sombrio. É um tempo de guerras, é um tempo de um rei louco, de um rei apóstata, de um rei que ignora a presença do Senhor.
o livro de Reis diz que, quando fala ali no finalzinho do que ele faz com o templo, aqui em Crônicas diz que ele construiu outras coisas. No livro de Reis vai dizer que ele, visitando os templos da Assíria, ele se encanta com os utensílios de culto daqueles templos, ele manda tirar as medidas dos altares e determina que os seus artesãos em Judá façam esses mesmos altares e troquem os altares do templo do Senhor e coloquem o altar dos deuses pagãos. Então esse é um homem completamente louco, ele é o rei de Judá nesse momento, e é nesse período em que Isaías se levanta. Isaías já se levantou anteriormente. Isaías é chamado no reino do pai dele, no final do reino, da passagem de um reino para o outro, né, do reino do pai de Acais, quando ele começa o seu trabalho profético propriamente dito, mas ele de cara logo precisa enfrentar esse momento. E é nesse período de profunda escuridão, de profundo medo, de profunda destruição, de temor por parte do povo, que Deus chama Isaías e traz a ele uma série de mensagens dizendo que o povo deveria ter esperança, que ele traria sinais, e esses sinais caminhariam em direção a um sinal futuro maior, a uma completude de um evento maior no futuro. Por isso agora a gente vai voltar para Isaías, capítulo 7, nós vamos ver do verso 10, que nós já lemos na semana passada. Nós lemos na semana passada do 1 até o 15, até o 17, na verdade. Hoje nós vamos voltar ali para o 10 e vamos ler o 10, capítulo 7, nós vamos ler o capítulo 8 e nós vamos ler o capítulo 9 até o verso 14, se eu não me engano. Tá? Então, peço a sua atenção, à medida que eu for lendo, eu vou fazendo alguns comentários para que você entenda, dentro do contexto que nós lemos, como é que essa profecia de Isaías conversa com o seu tempo e como é que ela conversa com a promessa futura, com a chegada do Emanuel, de fato, do Senhor conosco, do Deus conosco, Jesus Cristo, nosso Salvador. O texto começa, verso 10, dizendo, Isaías capítulo 7, verso 10, o Senhor falou novamente a Acaz, pede um sinal ao Senhor, teu Deus, seja embaixo, seja nas profundezas, seja em cima, nas alturas. Acaz, porém, respondeu, não pedirei nada, nem provocarei o Senhor. Então Isaías disse, ouvi agora, ó casa de Davi, não vos é suficiente importunardes os homens, ainda quereis importunar também o meu Deus? Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos reis, diante dos quais tu tremes de medo, será desolada. Parênteses rapidamente, qual é o contexto, juntando os dois textos? Esse momento é o momento em que o reino do norte, reino do norte, Israel, se junta com o reino da Síria, Damasco, tá? Juntos fazem uma coalizão para invadir Jerusalém, para invadir o reino do sul. Nós vimos que eles invadem uma parte, lá no relato de Crônicas, eles invadem de fato uma região, eles tomam algumas cidades, e tanto a Síria invade o território de Judá, como o próprio reino do norte invade também o território de Judá. Isso é o que está acontecendo, nas fronteiras do reino está tendo guerra, regiões estão sendo tomadas, os outros inimigos estão se aproveitando da situação, porque o fronte de batalha está ocupado, o rei de Judá é um reino pequeno, tem pouca força bélica, não tem condições de enfrentar dois exércitos, ainda mais uma grande potência como era a Síria, junto com uma potência menor, pequena, não é tão importante também, o reino do norte também não era uma grande potência, mas juntos, certamente eram mais fortes do que Judá. E nesse contexto, o Senhor traz uma palavra ao rei, diz, olha, rei, eu vou resolver o seu problema, tá? Por amor à minha promessa, a promessa que eu tenho com a casa de Davi, da qual tu é descendente, tá? Pela promessa que eu tenho de que o trono de Davi será eterno, e de que nesse trono se sentará um rei para toda a eternidade, uma promessa que Deus faz ao próprio Davi, é uma dessas etapas da grande aliança que é feita ao longo do Antigo Testamento, que é confirmada de tempos em tempos. Essa aliança davídica faz parte da promessa do reino messiânico, do reino futuro, o reino de Jesus Cristo,
E então, nesse processo, Deus fala, pede um sinal. Acais dá uma de piedoso, né, e diz, não vou tentar o meu Senhor, né, mas na verdade é porque ele não acredita em Deus, o coração dele é duro, na mente dele ele já resolveu o problema. Qual é a solução? Eu vou me unir à Assíria, eu vou pedir socorro do rei da Síria. E nós vimos aqui que no texto de Crônicas que ele de fato pede socorro, ele se une à Síria. Só que ele começa a ter que pagar tributos para a Síria. A gente vai ver também que isso tem um contexto, a profecia também vai prever isso. Então o profeta diz, olha, Deus vai dar um sinal, já que você não pediu sinal nenhum por causa da sua arrogância, tá? Da sua altivez, da sua falsa piedade, Deus vai dar um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz, e ele se chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. A gente sabe disso pelo texto de Mateus, que nós lemos hoje ao longo da ordem do culto. O texto do profeta não nos explica, você teria que conhecer o idioma original para entender isso logo de cara. Tá? Quem ouviu o profeta falar de início, quando o profeta disse, o nome da criança será Emanuel, esse entendeu, Deus conosco. Mas nós que estamos lendo o texto nesse momento, talvez nós não consigamos entender. Nós entendemos porque conhecemos o texto de Mateus, porque Mateus é que explica para nós, traduzindo, dizendo, olha, o nome Emanuel significa Deus conosco. E aí ele continua dizendo, e ele comerá manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem, pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos 2 reis, diante dos quais tu tremes de medo, será desolada. Então, a promessa é que antes que essa criança prometida tenha a capacidade de rejeitar o mal ou o bem, e aqui é uma clara alusão à maioridade para o judeu, para um israelita, e essa maioridade está ali na casa dos 13 anos. Então a ideia é que antes que essa criança complete 13 anos de vida, os 2 outros reinos que estavam se levantando contra Israel, a Síria e Israel, seriam aniquilados, seriam destruídos. E aí o Senhor continua dizendo, pois antes, verso 17, mas o Senhor, por meio do rei da Assíria, então Deus já avisando, olha, eu vou usar o rei da Assíria, por meio do rei da Síria, fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, dias tais como nunca houve desde que Efraim se separou de Judá. Então o Senhor vai usar o rei da Assíria para trazer um tempo de opressão a Judá, e é o próprio Deus que também, por meio da Síria, vai realizar a destruição desses outros 2 povos. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas dos lugares mais distantes do rio do Egito e as abelhas da terra da Síria, e todas elas virão e pousarão nos vales desertos e nas fendas das rochas, e sobre todo o espinheiro e sobre todo o prado. Aqui é a ideia da imagem que Deus vai trazer essas coisas ruins, tá? Abelhas, moscas, tem a ver com coisas que não vão permitir que a vida floresça, e isso vai se acampar no reino de vocês. Naquele dia o Senhor rapará a cabeça e o pelo da perna com uma navalha alugada do outro lado do rio, isto é, o rei da Assíria. Então, Deus vai alugar, é como se Deus estivesse contratando os serviços do rei da Síria, a linguagem é mais ou menos essa aqui, é como se Deus estivesse dizendo, olha, eu vou rapar a sua cabeça, e aí é um símbolo de humilhação, rapar a cabeça, rapar a barba, rapar os pelos da perna, é a ideia de que Israel, Judá, especialmente dito, será humilhada por essa navalha alugada. Deus vai trazer uma navalha alugada que vai fazer essa tarefa de humilhar o povo do sul. Naquele dia o Senhor rapará a cabeça e o pelo das pernas com uma navalha alugada do outro lado do rio, isto é, o rei da Síria, e também tirará a barba, ou seja, a barba, o sinal da masculinidade, o sinal da sabedoria, o sinal da posição diante dos outros, da autoridade, também será tirada. Naquele dia um homem criará uma vaca e 2 ovelhas, ele comerá manteiga por causa da fartura de leite que elas darão, todos eles permanecerão na terra, comerão manteiga e mel. Também naquele dia haverá sarças e espinheiro em todos os lugares onde havia 1000 videiras, no valor de 1000 siclos de prata. Homens entrarão ali com arcos e flechas, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. Quando todos os montes, antes cavados com enxada, não entrarás ali, por medo das sarças e dos espinheiros, eles servirão de pastos, para os bois e serão pisados pelas ovelhas. A ideia é de que haverá destruição por toda a região, por conta dessa opressão que será posta sobre
o reino de Judá, por conta dessa aliança espúria que será feita com o rei da Assíria. Tá? A profecia continua no capítulo 8. O Senhor também me disse, toma uma tábua grande e escreve nela, em caracteres legíveis, Maer Salal Has-Baz. As palavras estão na língua original, mas se você fizesse uma tradução direta, né, com um léxico gramatical, a ideia é a junção das seguintes palavras: rápido, despojo, pressa, segura. Presa. Rápido, despojo, presa, segura. Tá? Essa mensagem tem a ver com o que vai acontecer ao longo dos próximos anos. Tá? Então o Senhor disse, toma uma tábua e escreve esse nome. E aí ele chamou 2 sacerdotes, né? Então o texto continua. Então chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias, quem está esperando o filho, começa a anotar aí os nomes, tá? Para me servirem de fiel testemunha. Deitei-me com a profetisa, ela ficou grávida e deu à luz a um filho. O Senhor me disse, põe-lhe o nome de Maer Salal Has-Baz. Então essa criança se chamaria, essa outra criança se chamaria rápido, despojo, presa, segura. Seria o nome dessa criança. Pois antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. Então, antes que essa criança completasse ali 2 anos, 3 anos, a capacidade de falar, balbuciar as primeiras palavras, papai e mamãe, né? Até um pouco antes disso, dependendo ali, o texto não nos diz exatamente em quanto tempo isso aconteceu. A gente pode ter uma ideia fazendo anotações sobre os momentos das quedas, mas as datas não são exatas. Mas entre 2 e 3 anos, a partir do nascimento daquela criança, tá? Sendo que a outra criança prometida, aquela que iria até os 13 anos, ainda também já veio, já está presente, é provável que seja a mesma criança, pela melhor interpretação. Esta criança aqui é o tal Emanuel prometido no capítulo anterior. Mas antes que ele complete 13 anos, tudo seria resolvido, e antes que ele completasse 2 ou 3 anos, as 2 outras nações seriam completamente destruídas. Pois antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados pelo rei da Síria. E o Senhor voltou a falar comigo, dizendo, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, as águas de Siloé são uma região onde tem o poço de Siloé, tem a ver com uma série de eventos na formação do povo, é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade. A ideia por trás aqui é que Deus está representado nas águas de Siloé. Eu sou tranquilidade, mas o povo preferiu, e o povo aqui representado pelo rei, eles correram para as águas turbulentas. Então, já que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, e se alegrou com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio forte e impetuoso, isto é, do rei da Assíria. Com toda a sua glória, ele subirá sobre todos os seus leitos e transbordará para todas as suas ribanceiras, e chegará a Judá, inundando-o até pescoço, e a extensão de suas margens encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Então, o texto aqui está dizendo mais ou menos o seguinte, o que o profeta está dizendo aqui o que Deus está falando através do profeta. Já que o povo do norte se alegrou com o reino da Síria por invadir Jerusalém e fazer mal aos seus irmãos, e abdicaram das águas tranquilas de Siloé que ficam no reino do norte, eu vou trazer para eles uma água turbulenta. Que água turbulenta é essa? É o rio Tigre e o rio Eufrates. A ideia aqui está representada pelo rei da Assíria. 2 grandes rios fazem parte da construção da nação. Então essas águas turbulentas virão e varrerão essas 2 nações. Ao varrerem essas 2 nações, elas virão com tanta força que elas vão invadir Judá. Tá? E ao invadirem Judá, o rei de Judá, Judá ficará com água até o pescoço. A ideia é que essas águas transbordarão a um ponto de que Judá também sofra as consequências de tudo isso. Porque o rei Acaz vai fazer uma aliança com o rei da Assíria, o rei da Assíria vai destruir as 2 outras nações, contudo, o rei da Síria vai exigir que Acaz se torne seu vassalo. E não só Acaz se tornará um vassalo, mas Acaz também começará a tirar os tesouros do templo e levará para o rei da Síria,
vai começar a destruir o templo e tentar construir aquilo que é dos outros povos, e com isso ele vai ficando preso, ele vai ficando como se ele tivesse sufocado pela pressão que o rei da Assíria fará sobre ele. E aí a profecia continua: ó povos, enfurecei-vos e sereis destruídos. Aqui o profeta já dá um passo, porque primeiro ele falou do juízo, que vem até o verso 8, agora ele vai dar uma palavra de esperança ao povo, tá? E depois ele volta com uma palavra de advertência para finalizar com uma outra palavra de esperança. Ó povos, o profeta já está falando para todas as nações, as outras nações: enfurecei-vos e sereis destruídos. Dai ouvidos a todos vós que sois de terras distantes. Preparai-vos para a luta e sereis despedaçados. Preparai-vos e sereis despedaçados. Fazei planos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não se cumprirão, porque Deus está conosco. Pois o Senhor me fortaleceu com firmeza e me advertiu a não andar pelo caminho deste povo. Ele disse: não chameis de conspiração a tudo quanto este povo chama de conspiração. Não temais aquilo que ele teme, nem vos assusteis. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, tende o temor e medo dele. Então ele será vosso santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel. Servirá de armadilha e de laço para os moradores de Jerusalém. E muitos deles tropeçarão e cairão e serão destruídos, enlaçados e presos. Guarda o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto à linhagem de Jacó, e o aguardarei. Aqui me encontro com os filhos que o Senhor me deu por sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Então, quando o profeta diz isso, ele está acompanhado dos seus dois filhos. O primeiro filho é citado lá no comecinho do capítulo 7. O menino chama-se Jabá, agora esqueci aqui. Vai com o teu filho, Sear-Jazube. Esse é o primeiro menino. Então, o primeiro filho do profeta, Sear-Jazube, está com ele. E o segundo filho do profeta, o Maer-Salal-Has-Baz, tá? Que é também o Emanuel daquele momento, tá? Que lembre-se, como eu expliquei lá atrás, na semana passada, a profecia precisa fazer sentido para quem está ouvindo ela naquele momento. E a criança é um sinal para aqueles tempos. Futuramente, Mateus vai reinterpretar essa promessa, olhando para o caso de Maria como virgem e vendo que ela deu à luz na condição de virgem, e ele vai entender que, de fato, agora sim, Emanuel, Deus de fato está conosco. Mas aquela criança, o filho que o profeta teria logo na sequência, esse que tem esse nome extenso, que também é o representativo de Emanuel, ele já está ao lado do profeta nesse momento. Então ele diz: aqui estão os dois filhos que o Senhor me deu por sinal, e eles são esse relógio vivo. Enquanto o povo caminha vendo aquelas crianças, o povo tem consciência de que Deus está atuando em seu favor. E aí ele continua fazendo uma outra advertência aqui, no verso 19. Quando vos disserem: consultai os que consultam os mortos, e os feiticeiros que sussurram, murmuram, respondei: por acaso um povo não consultará o seu Deus? Em favor dos vivos se buscarão os mortos? O que está acontecendo nesse momento? O povo está extremamente influenciado pelas coisas que estão ao seu redor, pelas nações vizinhas, pela apostasia do rei, pela falta de incentivo da parte da liderança do povo para que o povo busque a Deus. Então o povo começa a buscar coisas estranhas, e o povo começa a buscar aqueles que ouvem os mortos, e eles ouvem aqueles que vão trazer mensagens estranhas. E o texto é interessante porque ele diz assim: são aqueles que sussurram, que murmuram. Toda vez que você entra num ambiente de linguajar esotérico, você já percebeu que nunca é objetivo as coisas? São sempre coisas subjetivas, confusas, são murmúrios, são palavras, coisas soltas. A ideia aqui é exatamente essa. E o profeta denuncia algo que já é antigo. Desde aquele tempo, esses indivíduos que se utilizam desse tipo de comportamento já usam desse tipo de expediente. Palavras incompletas, frases sem sentido, coisas soltas, coisas sem compreensão. E aqui, sem nexo, aqui o contraste é que o profeta está trazendo uma mensagem objetiva. Ele está dizendo: olhem, tem uma criança aqui. Esta criança é o sinal de Deus.
ela é o relógio vivo de que Deus vai vir em nosso socorro. Ela é o relógio que Deus determinou. Quando ele ainda estiver completando 2 anos, as nações serão destruídas. E antes que ele complete os 13 anos, todo esse problema será resolvido. Nós seremos libertos por completo desta maldição. Mas o povo preferia ir atrás das coisas esotéricas, aleatórias, sem nexo, sem sentido. E aí então Deus diz, olha, em vez de vocês consultarem os mortos, é melhor que vocês consultem o Deus vivo, o Deus que de fato tem a orientação. E ao invés de vocês buscarem os mortos, busquem o vivo, o profeta que está diante de vocês, que tem a orientação da parte de Deus. Aí ele continua, a lei e ao testemunho. Se elas não falarem conforme estas palavras, nunca verão raiar o amanhecer. Passarão pela terra oprimidos e famintos, quando tiverem fome, ficarão irados e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Falando das pessoas, aquelas pessoas que estão buscando essas coisas não encontrarão resultado, não encontrarão solução, vão se enfurecer, vão amaldiçoar Deus e vão amaldiçoar o seu rei. Então olharão para a terra e verão angústia, escuridão e assombro, e serão lançadas para as trevas. E aqui é o ponto que nós vimos também na leitura de Crônicas, que é o ponto do ápice da confusão. É o ápice do momento. O povo está em trevas, o povo está sem norte, o povo está buscando, de fato, as trevas para encontrar algum tipo de solução. E aí o profeta vem com a profecia de esperança. Ele vai falar agora do príncipe da paz. Aí ele entra no capítulo 9. Entretanto, não haverá escuridão para que estava aflita. Ou seja, o povo está aflito, mas para eles não haverá escuridão. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar além do Jordão, a Galileia dos gentios. Agora o profeta já começa a olhar para o futuro. Ele começa a falar uma palavra de esperança para o povo, mas essa palavra já começa a se envolver com elementos muito futuros. Tá? Embora todas essas terras, Zebulon, Naftali, Galileia dos gentios, já exista no seu tempo, no tempo do profeta, isso vai ficar muito mais claro no futuro, porque Jesus Cristo desenvolve o seu ministério na Galileia, em toda a região da Galileia. Então o profeta abre o texto mais famoso aqui do capítulo 9, ele diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. O povo está em trevas naquele momento. Eles estão com a sombra da morte, os exércitos inimigos estão às portas. Sobre eles resplandece uma luz de esperança. E Deus continua dizendo, tu multiplicastes este povo e lhe aumentastes a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebrastes o jugo de sua carga e a canga de seu ombro, que é a vara de castigo de seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimadas e destruídas pelo fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora para todos sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O profeta traz a palavra de esperança ao povo, dizendo, meus irmãos, meus patrícios, meus compatriotas da nação de Judá, nós estamos andando em trevas nesse momento, mas uma luz de esperança se acende para nós. Nós receberemos a promessa de um rei que virá sobre nós. Um rei que é totalmente contrastado ao rei que nós temos agora. Esse rei que virá até nós, ele não é um louco desvairado como o rei que nós temos aí. Um rei que busca a sabedoria onde não existe, busca fazer o que é contrário à vontade de Deus. O rei que virá sobre nós, ele será um maravilhoso conselheiro. Ele será aquele que de fato é um conselheiro sábio, um conselheiro acima do normal, um conselheiro divino, um conselheiro com características divinas.
aqui o contexto, a ideia é que esse maravilhoso conselheiro não é apenas alguém que é muito sábio, não é alguém que é sábio a nível dos profetas, não é alguém que é sábio a nível de Salomão, talvez, não é alguém que é sábio a nível da ideia, mas é alguém que é sábio num nível de espanto assombroso, quase divino, quase sobre-humano. A ideia por trás da expressão que o profeta usa é que esse rei, esse menino que é prometido, esse menino que virá, ele será um conselheiro com características divinas, com características de sabedoria divina, uma sabedoria acima de todas as coisas. Para um povo que está naquele momento sendo guiado por um louco que acende incenso para os falsos deuses, que porque foi derrotado pela nação estrangeira, e aquela nação estrangeira adora o Deus X. Então ele pensa, então se eu adorar o mesmo Deus que eles, talvez o Deus dele me ajude a derrotar o povo dele. É tamanha a loucura daquele homem. E a loucura dele, o ápice da loucura de Acaz, é quando ele oferece o seu próprio filho em sacrifício. Nós não sabemos exatamente quando ele faz isso, o texto não é claro, a cronologia do texto não é claro, nós não sabemos se isso acontece antes ou depois, mas dá a entender que acontece antes, porque tanto o texto de 1 Reis, como o texto de 2 Reis, como o texto de 2 Crônicas, relatam isso logo no começo. É uma das primeiras coisas que se fala sobre Acaz. Acaz é aquele que queimou o seu filho no altar, é aquele que ofereceu o seu filho em sacrifício. Então dá a ideia de que é uma das coisas que ele faz logo no início do seu reinado, um reinado curto, um reinado de 16 anos, mas foram 16 longos anos de tormento, de destruição e de escuridão para o povo. Então, o contraste imediato para quem ouve aquilo é: receberemos um Deus, receberemos um rei que de fato será sábio. Não teremos um louco guiando-nos na caminhada dia a dia. O profeta continuou falando desse rei, desse príncipe que viria, e diz que ele é um Deus forte. A expressão aqui, Deus forte, ela é bem interessante porque não é só a ideia de que o indivíduo é forte como um Deus, ou ele é poderoso, é quase como se ele fosse um herói. A ideia aqui é alguém heroicamente forte. E heroicamente forte num sentido de divindade mesmo, no sentido de que é um indivíduo que ele tem a força de Deus, o poder de Deus. Ele é basicamente alguém que tem não só foi tomado pelo Espírito de Deus para fazer coisas extraordinárias, como os juízes já foram, e outros reis também foram, no caso Davi, tá? E outros reis que andaram segundo o caminho do Senhor, mas esse indivíduo, ele é forte, ele é poderoso, ele é heróico, ele tem essa altivez num nível que você olharia para ele e de fato reconheceria nele a própria divindade. O texto continua dizendo que ele será Pai eterno, e aí começa a falar de mais elementos de divindade. O Pai eterno, esse Pai que é Pai da eternidade, ou Pai eterno, ou uma paternidade eterna, esse indivíduo, ele é alguém que está além do tempo, fora do tempo, porque ele não é Pai do tempo presente, ele é Pai da eternidade, ele é Pai de todo o tempo, ele está além dessa questão da cronologia, o que faz sentido aqui, porque todo o contexto do profecia de Isaías é um contexto de cronologia, de contexto, de cronológico. A preocupação é a criança quando fizer 2 anos, a criança quando fizer 13 anos, em tanto tempo, o povo está contando os dias para que aquelas coisas aconteçam e eles possam ser livres daquela situação. Mas a criança que é prometida, o príncipe, o rei que é prometido, ele está além do tempo. Isso significa que ele não será um rei que virá por um curto espaço de tempo e depois é possível que venha outro rei pior do que ele. Porque este é o contexto de Judá. Vem um rei bom, vem um rei mau. Vem um rei bom, vem um rei mau. Vem um rei bom, vem um rei mau. E Acaz está no meio de 2 gerações. Seu pai, o pai de Acaz, foi um bom rei. Fez o que era aprovável diante do Senhor. O seu filho, Ezequias, será um bom rei.
também. Trará de novo o povo à presença do Senhor. Mas esses reis morrem e surgem novos reis, reis maus, e o povo fica à mercê dessa situação. O rei bom, o rei mau. O rei bom, o rei mau. O rei bom, o rei mau. Mas a promessa é que virá um rei que será eternamente bom. Eternamente bom conselheiro, eternamente forte. Um rei que está além do tempo. E por fim, ele será o príncipe da paz. Seu reino será um reino de paz. Seu reino é um reino que não tem fim. O texto continua dizendo: seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para todo sempre. Eu quero finalizar aqui as nossas elucubrações sobre esse texto, e eu quero que você entenda o seguinte: quem ouve isso aqui no tempo está com as seguintes indagações na cabeça. E coloque-se agora no lugar do homem ou da mulher judia vivendo no período em que Isaías falou todas essas coisas. Isaías cita crianças, criança nasce, criança aparece, nomes são citados, eventos vão acontecendo, as coisas aparentemente se confirmam. De fato, a Síria foi destruída, o reino do norte foi destruído, depois a Assíria vem e domina toda a região. Futuramente a Babilônia vai vir e dominar tudo de uma vez por todas, derrotando o império assírio e depois dominando a região de Judá. O contexto aqui é um contexto do indivíduo olhando tudo isso e tentando entender. Quando ele começa a puxar todas as profecias do profeta, ele vai puxando os elementos, e ele, na cabeça de um indivíduo que leu isso e leu com o afinco de entender o que o profeta queria de fato dizer, só há uma resposta. Este indivíduo que será prometido não pode ser outro a não ser o próprio Deus. Não pode ser outro a não ser o próprio Deus vindo parar no meio do povo. A primeira criança prometida chamava-se Emanuel, Deus conosco. Até então pode ser que alguém interpretasse da seguinte forma: a criança que nasceu, e realmente nasceu uma criança, é um sinal para nós de que Deus está do nosso lado. Mas depois o profeta anuncia uma outra criança que não nasce. Esta criança aqui, o príncipe da paz, ela não nasce no período do profeta. Ela não aparece, ela não surge. Alguns tentam achar que ele estaria falando de Ezequias, que é o rei futuro, que é o próximo rei. Contudo, Ezequias, embora tenha sido um bom rei, ele não encaixa-se em todas essas questões. O reino de Ezequias foi um reino temporal, embora tenha sido um reino mais extenso que o do reino de seu pai, seu antecessor, não foi um reino eterno. Ezequias também não foi, assim, o primor de sabedoria. Ezequias também não foi o grande conselheiro. Ele não foi um herói para o seu povo, embora ele tenha resgatado a lei, tenha resgatado o povo até a presença do Senhor, mas ele não foi eterno. Ele também não trouxe paz eterna, embora seu reino tenha sido um reino de paz. Então, há quem tente encaixar Ezequias aqui, mas Ezequias não completa as coisas, ele não completa nem sequer parcialmente a profecia. O fato é que, quando o indivíduo começa a juntar os elementos, ele ouve Emanuel, Deus conosco, depois ele ouve a promessa de um príncipe que só tem características divinas. A conclusão lógica para esse indivíduo é: Deus está vindo em nosso socorro. Não apenas está vindo em nosso socorro, mas Deus está vindo até nós. Deus estará conosco. Deus estará entre nós. E essa é a grande mensagem de todo o evangelho da Bíblia. A promessa de que Deus não deixará o seu povo sozinho. Deus virá e caminhará com o seu povo. Deus não só caminhará com o seu povo, Deus guiará o seu povo. Deus não só guiará o seu povo, Deus governará eternamente o seu povo. Essa é a grande mensagem que envolve a promessa do Messias. É por isso que em Jesus, o Rei eterno, todas as profecias se completam. É por isso que na pessoa de Cristo encontramos esse maravilhoso conselheiro, esse Deus forte e heróico, esse Pai eterno, o Rei eterno. Por isso que nele encontramos o príncipe da paz, porque nele encontramos toda a paz. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é a completude de todas as profecias, tanto
da de Gênesis, 3, capítulo 15, da serpente que seria esmagada, porque na cruz, embora a serpente morda o seu calcanhar, ele esmaga, ele derrota, ele aniquila a morte. É ele que abençoará todas as nações da terra, completando a profecia que é feita a Abraão. É ele que estenderá o trono davídico para toda a eternidade, completando a profecia que é feita a Davi, a promessa de Deus que é feita a Davi. É ele que é de fato Deus entre nós, como um de nós, sendo mais um conosco, caminhando conosco, sendo o verdadeiro Emanuel. É ele que é o filho prometido, a criança que nos será dada, o rei que virá e será o maravilhoso conselheiro, que será o Deus forte, que será o Pai eterno, que será o príncipe da paz, e o seu reino não terá fim, o seu reino se estenderá por toda a eternidade, e ele não terá fim. Essa é a grande mensagem de todo o texto bíblico. As profecias e as promessas se cumprem na pessoa de Jesus Cristo, trazendo essas completudes que, para quem ouviu de início, talvez não tenham ficado tão claras, mas certamente aqueles que pela fé permitiram que o Senhor falasse com eles, entenderam que Deus viria conosco, viria estar conosco. Agora, finalizando, eu quero fazer um convite a você parar para se colocar no lugar de um indivíduo como esse. Qual será a sensação de você ter a plena convicção de que Deus está vindo se juntar a nós? Deus está vindo caminhar conosco. Pense na situação que o povo vive. Eles estão em trevas profundas. O seu rei é um louco. Os povos vizinhos estão constantemente tentando invadi-los. O rei que os ajudou, na verdade, agora os sufoca com tributos, com domínio, com invasão, com ameaças. O povo está livre, mas não está livre. Esse povo está em agonia profunda, mas eles compreendem agora que Deus está vindo em seu socorro, não apenas enviando alguém, mas Deus mesmo está vindo em seu socorro. Ele propriamente vem. E a grande maravilha de tudo isso é que isto já aconteceu. Deus já veio, já habitou entre nós, já está entre nós. Deus já veio em socorro do seu povo. Volto a repetir as mesmas aplicações que fiz na semana passada. A grande mensagem de todas essas promessas é que Deus não abandona o seu povo. Deus mantém a sua palavra e Deus cumpre a sua palavra. Deus está com o seu povo. Se você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus está com você. Se você reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você não caminha em trevas, você vê a grande luz. Se você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, sua vida está guiada por um maravilhoso conselheiro, por um Deus forte, por um Pai eterno e por um príncipe de paz. Sua vida está em um reino de paz. Agora, se você não experimenta isso, se você ainda não sentiu essa realidade, se isso não é um fato na sua vida, a única proposta que eu posso fazer para você é, o único caminho que você tem para experimentar isso é ingressar no povo de Deus. E para ingressar no povo de Deus, você precisa confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esta é a única porta de entrada para esta nação que é governada pelo maravilhoso conselheiro, pelo Deus forte, pelo Pai eterno, pelo príncipe da paz. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra, que Ele aqueça a nossa fé, a fim de que confiemos nesta verdade e propaguemos essa verdade a todos quantos precisam ouvir, de que Deus já está conosco, o maravilhoso conselheiro já está conosco, o Deus forte já está conosco, o Pai eterno já está conosco, o príncipe da paz já está conosco. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Pai, a internalizar essa compreensão de que estamos, de fato, no reino da paz. Ainda que experimentemos tempos de aflição ao nosso redor, ainda que experimentemos tempos sombrios,
como Israel experimentou a seu tempo, como Judá experimentou a seu tempo. Nós temos a plena convicção de que a luz já raiou entre nós, que a esperança já raiou entre nós, porque o Emanuel já está conosco, porque o Príncipe da Paz já está conosco, porque o maravilhoso Conselheiro já está conosco. Não é uma promessa futura, não é apenas uma esperança para um tempo futuro, mas é uma realidade, porque Ele já está entre nós. E isso faz toda a diferença diante de todo o quadro. Se para aquelas pessoas no passado a mera expectativa do Príncipe da Paz vindo no futuro já lhes trouxe paz, já lhes trouxe segurança, já lhes trouxe consolo, muito mais a certeza e a convicção de que Ele já está entre nós. Muito mais a certeza de que não precisamos aguardar para adentrar na realidade da paz eterna. Tudo o que precisamos é apenas confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, depositando nele toda a nossa fé e esperança, a fim de encontrarmos paz para toda a eternidade. Então, fala aos corações que precisam ser tocados. Converte aqueles que precisam ser convertidos, desvenda os olhos daqueles que precisam te ver. Destapa os ouvidos daqueles que precisam ouvir a tua voz e atrai os corações que precisam ser transformados por intermédio da tua palavra. Tem misericórdia de nós, fala conosco, molda-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Semana que vem a gente continua caminhando na sequência de mensagens. Vamos pular mais uns períodos aí históricos. Vamos para, acho que o profeta Jeremias, se eu não me engano. Nós vamos ver a nova aliança, ali a promessa da nova aliança, caminhando já. Nós já entramos em dezembro, então a gente já vai começar a chegar também ali no Novo Testamento, vendo os momentos finais dessa completude, dessa história, de como Deus se tornou um de nós. Caminhando para o fim, quero trazer aqui alguns avisos, né? Nossa programação da semana, pedir que o pessoal coloque na tela aí, isso. Todo domingo pela manhã nós temos